Bom dia a todos. Nós vamos falar aí nessa manhã sobre os 7 Cs da resiliência. Vou ser breve, simples e objetivo. Para começar, o que é resiliência? É um termo que vem da física, que é um material que consegue voltar ao estado original após passar por uma deformação, pressão. Esse é o termo original, que vem da física, sobre resiliência, a capacidade de voltar ao estado normal após passar por uma pressão que causou uma deformação do seu estado original, mas consegue voltar. Dentro da psicologia, é a capacidade do ser humano de lidar, enfrentar dificuldades, pressões e conseguir superar e se recuperar emocionalmente perante essas adversidades. Adversidades. Obrigado. Então a resiliência, ela é muito importante para mim aprender a lidar com essas dificuldades e voltar ao estado normal. Eu vou sofrer uma deformação por meio das pressões externas, por meio de situações que eu vejo, escuto, nãos que recebo, mas eu consigo lidar, superar, me adaptar e se recuperar dessas pressões psicológicas, emocionais, físicas e outras aí. Então nós vamos falar aí sobre os 7 Cs da resiliência. Uma técnica que foi um modelo criado pelo Ken Gisling, um nome um pouco complicado, mas que foi desenvolvida aí para crianças e adolescentes aprenderem a desenvolver a resiliência, mas que também serve para qualquer faixa etária de idade. O primeiro C, competência, a habilidade de saber lidar com situações, a habilidade de saber lidar com um não, por exemplo. Quando estamos dentro de um centro terapêutico, nós temos muitas das vezes dificuldades em lidar com o não. Porque na vida da ativa não existia não. Quem fazia, quem determinava o que eu queria, era eu. Não tinha uma opinião, uma regra arbitrária que eu podia ou não podia fazer. Aquilo que eu sentia vontade de fazer, que fazia parte da contribuição para me alcançar o meu objetivo, que era usar a substância da minha preferência, eu fazia. E quando eu chego dentro do centro terapêutico, eu começo a ouvir muitos nãos. Muitas coisas que eu tinha oportunidade na minha mão, que eu não valorizava, muitas das vezes quando eu chego aqui eu quero. E eu escuto, não. E muitas das vezes eu não consigo lidar com isso. Porque muitas das vezes me falta a habilidade, a competência para lidar com essa situação. Por quê? Eu tinha toda a oportunidade, eu tinha toda a liberdade. Se hoje eu não tenho, quem é o principal responsável por isso? Eu mesmo. Quem me colocou nessa situação de estar aqui hoje? Eu. Então eu preciso desenvolver a habilidade de lidar com isso. Hoje eu estou recebendo não. Hoje eu não estou conseguindo fazer as coisas como eu queria fazer. Mas eu vou terminar esse tratamento. Eu vou me doar a esse tratamento para que, após eu terminar, eu nunca mais me coloque em uma situação onde seja necessário eu perder a minha liberdade de fazer as coisas como eu quero, porque eu perdi o controle da minha vida. E foi necessário uma intervenção de estar aqui, porque eu não estava conseguindo ter o controle. Então eu preciso desenvolver a habilidade de lidar com situações adversas. Dentro do centro terapêutico, lidar com os nãos, lidar com as regras. Regras essas que fazem parte de todo o lugar que você for. Se você for para uma igreja, regras. Se você for para um terreiro, tem regras. Se você for para uma empresa, tem regras. Aonde você for, tem uma regra. Até se você for num parque de diversão, tem regras a ser seguidas.
Então eu preciso aprender a desenvolver a habilidade de lidar com situações, e principalmente as situações que contrariam a minha vontade. Segundo C, a confiança. Acreditar em si mesmo e nas habilidades que eu tenho. E essa confiança, ela vai se perdendo com a repetição de internação, com a repetição de uso, com a repetição de várias vezes que eu falo, não vou usar mais, eu não quero me internar, e eu falo para minha família, não vou beber mais. Quantas recaídas eu não tive antes de chegar dentro do centro terapêutico? Quantas vezes eu falei, agora parei, e recaía. E chega uma hora que eu passo a perder essa confiança de que eu consigo. Mas nessa manhã, nós estamos aqui em um momento de reflexão, onde eu posso me perguntar de forma honesta: eu acredito que eu sou capaz? Eu acredito que eu posso viver sem drogas, sem álcool? Eu tenho que saber responder isso para mim. Eu acredito que eu posso? Eu vou usar aqui um exemplo para os que já estão aí há um tempo. Eu era fumante, parei de fumar. Há um tempo atrás aí me viram fumando. E esses dias eu estudando, eu falei, estava estudando uma matéria sobre neurociência. Eu falei assim, eu posso parar de fumar. Peguei a carteira de cigarro do carro, dei pro ela e falei assim, eu não fumo mais. Mas muitas das vezes, eu falava para mim mesmo, eu não consigo parar, é mais difícil. Eu dava uma ordem para o meu cérebro de que eu não conseguia. No dia que eu falei assim, eu consigo, eu parei de fumar. Não estou fumando mais. Eu estou usando esse exemplo do quê? Questão de confiança. Acreditar que eu posso. Acreditar que eu tenho hoje experiências para não cometer os mesmos erros. Porque, né, habilidades é algo que eu vou adquirindo na prática, no dia a dia, criando uma experiência. Hoje nós temos aí uma experiência a mais, para no dia de ligação, proporcionar 10 minutos de felicidade para a nossa família, e não de tristeza. Quantas das vezes, os 10 minutos que nós temos para falar com a nossa família, nós temos na nossa mão o poder de levar paz, e nós levamos tristeza. Porque muitas das vezes somos ingratos, egoístas, esquecemos que o pagamento, o investimento de muitos não está saindo do nosso bolso, até mesmo o cigarro para aqueles que fumam. E muitas das vezes eu não sei ser grato a isso. E aí eu levo tristeza. Eu acabo não tendo a habilidade para praticar aquilo que eu acredito que sou capaz. Eu sou capaz de fazer a minha mãe feliz. Eu sou capaz de fazer a minha esposa feliz. Eu sou capaz de fazer o meu filho feliz. Mas eu acredito que sou? É uma grande pergunta para nós refletirmos. Isso está dentro da resiliência. Eu preciso ter habilidade, eu preciso confiar, acreditar que eu posso. Porque se eu mesmo não acreditar que eu posso, como que eu vou conseguir alcançar alguma coisa? Conexão. Manter relação com familiares e amigos que geram a sensação de pertencimento, de acolhimento. E muitas das vezes, ao invés de eu criar essa conexão, que é uma ponte, eu crio uma muralha. Uma muralha por meio da ingratidão, da linguagem violenta, da chantagem emocional, desrespeito. Então, para mim conseguir se adaptar, superar, se recuperar, eu preciso criar, desenvolver, praticar aquilo que eu sei que é correto, dentro do que a programação nos ensina, gerando uma competência, que é uma habilidade, acreditando que eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou capaz, e manter uma conexão, criar uma ponte de comunicação com a minha família. Eu estou criando essa conexão, eu
Eu estou usando as ferramentas que eu tenho ao meu dispor, que são 10 minutos por semana de ligação e videochamada, e o dia de visita uma vez por mês. Eu estou utilizando essa ferramenta de presença que a minha família está disponibilizando para mim, porque quem errou foi eu. Quem se colocou na situação de estar aqui foi eu. Quantas famílias não deixam o dia de folga que era para descansar, sai à distância para vir aqui, passar o dia com seu familiar? Quantas famílias não se privam muitas das vezes de pagar um consórcio de um terreno, de um carro, de uma moto, para pagar uma parcela acreditando na minha recuperação? E aí, eu estou tendo essa conexão? Eu estou valorizando isso? Ou estou criando muralhas por meio de comportamentos de ingratidão, chantagem emocional, egoísmo, mentira, desonestidade, manipulação? Eu estou criando essa conexão? Aqui não estou falando isso só dando indireta para ninguém, que cada um olhe para si mesmo, porque precisamos fazer essa autoavaliação. Caráter, desenvolver a autoestima através de escolhas certas. Se eu sei o que é certo e eu faço aquilo que é errado, eu estou tendo um bom ou um mau caráter? Porque é saber o que eu devo fazer e não faço. Então, quando eu, sabendo o que é certo, eu começo a fazer, eu começo a desenvolver uma autoestima positiva, uma boa autoestima, porque eu começo a fazer o que é certo. Nem sempre fazer o que é certo vai atrair para mim aplausos. Às vezes você ser honesto, ser verdadeiro, ser sincero, muitas das vezes não traz aplausos, traz críticas. Mas eu tenho a autoestima, porque eu estou fazendo o que é certo. O que eu busco, o que é certo ou aprovação? Eu tenho que saber também responder isso para mim. O que eu estou buscando aqui? O que é certo? O que é certo? Ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom homem, ser um bom cidadão. Isso é o que é certo. Ou eu estou buscando a aprovação? Porque se eu estiver buscando a aprovação, eu não vou conseguir manter esse padrão de comportamento. Porque nem sempre fazer o que é certo vai me trazer de bate-pronto aplausos, reconhecimento e aprovações. Contribuição. Contribuir para o bem. De que forma eu tenho contribuído para o bem-estar comum da minha recuperação? De que forma eu tenho contribuído para a conexão de laços afetivos saudáveis com a minha família, com aqueles que estão acreditando na minha recuperação? Qual está sendo a minha contribuição nessa recuperação? Eu estou contribuindo de forma positiva para o meu crescimento ou eu estou contribuindo de forma negativa? Vou usar um exemplo. Tem as reuniões. Se eu sei que tenho que estar presente aqui para a chamada, sei que se eu levar uma quantidade de falta, vou perder uma ligação. E eu pego essa ligação, eu levo essas faltas. A minha contribuição está sendo positiva ou negativa? Negativa. Então eu preciso desenvolver competências, acreditar que eu posso manter uma conexão saudável com as pessoas que estão acreditando na minha recuperação, sabendo hoje não mais sobre a influência das substâncias que estavam no meu organismo, o que é certo e o que é errado, estando de forma lúcida para escolher o que é certo, contribuir de forma positiva para o meu crescimento, a minha recuperação, a recuperação da minha família que também sofre indiretamente até hoje por mentiras, agressões, seja físicas, verbais, psicológicas, que eu causava na minha família. Combate, gerenciar o estresse com serenidade. A guerra que eu enfrento é contra mim mesmo. O companheiro, ele não tem culpa do meu estresse. Eu tenho que aprender a gerenciar isso. Ninguém aqui está fantasiando que não vai ter dias que eu vou estar estressado, que não vai ter dias que eu vou levantar
com pessoas estranhas que eu não conheço da rua. E não vou ficar irritado. Ninguém aqui está fantasiando isso. Vai ter dias que eu vou acordar irritado, vai ter dias que eu não vou querer estar na reunião. Mas aí é onde entra o combate, gerenciar isso. Não, eu não queria estar, mas eu preciso estar. Vai chegar um momento que não vai ser mais preciso eu estar, porque eu já vou ter novamente o controle da minha vida e condições psicológicas de seguir a minha vida, sem precisar estar dentro de um centro terapêutico. Então eu vou gerenciar os meus estresses com serenidade, sabendo que eu fui o responsável de me colocar nessa situação. E sabendo que eu também sou o responsável de me colocar numa situação que não seja mais necessário eu vir parar aqui. E por último, controle. Um controle interno para resolver esses problemas. Mente aberta. Aceitação. A mente aberta. Foi preciso eu estar aqui. Aceitação. Uma vez eu começo a usar o bebê, eu perco o controle. Eu não consigo mais ter o controle da minha vida. Esse momento vai acabar. E aí eu vou ter a oportunidade de escrever uma nova história. Deu para entender? Que todos nós precisamos aprender a enfrentar as dificuldades externas de convivência, emocionais, internas, culpa, raiva, medo. Eu preciso ter a competência, a habilidade de lidar com isso, sabendo que eu fui o responsável. Minha mãe não é culpada, meu pai não é culpado, muito pelo contrário. O que eu esperava da minha família? Que eles me dessem mais 10 para cheirar um pó, fumar um crack, ou tomar mais uma, ou chamasse o resgate para me trazer para cá para que eu pudesse me recuperar. O que eu esperava? A minha família estava certa se me desse o dinheiro para usar mais uma droga ou chamasse o resgate para me trazer para cá? Recuperação. Então, se a minha família escolheu investir na minha recuperação, por que eu tenho que culpar ela? Então, eu preciso ter a competência, a habilidade de lidar com isso. A confiança em mim. Eu não tinha condições da forma que eu estava. Eu não tinha o controle. Mas aproveitando essa oportunidade que Deus, da forma como eu compreendo e aceito, minha família, amigos, a unidade, me deu, então agora eu consigo, eu posso, eu quero e eu sou capaz. Manter conexões, aproveitar as oportunidades que eu tenho, demonstrando gratidão às pessoas que estão se sacrificando e investindo, acreditando que eu posso viver uma vida em sobriedade. Mostrando a diferença. Desenvolver o caráter através das escolhas certas. Fazer o que é certo. Contribuir de forma positiva, que é a continuação do caráter. Contribuir de forma positiva para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para a minha recuperação, para criar uma conexão saudável com a minha família. Combate. Guerrear dentro de mim mesmo para obter o controle sobre os meus impulsos, que muitas das vezes me leva a comportamentos disfuncionais. Então deu aí para entender que todos nós, para conseguirmos viver em sobriedade, ter uma vida funcional, precisamos aprender a praticar a resiliência, lidar com as dificuldades e se recuperar emocionalmente ao estado original, de ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom cidadão, um homem que reflete sucesso, que reflete um exemplo de vida de recuperação. Deu para entender? Alguma dúvida? Toca-se começa, alguns instantes de silêncio e oração da serenidade. Oração. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença só no